Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa pequena série de 2 vídeos, onde a gente vai explorar um pouco sobre o trabalho de 2 artistas que são muito emblemáticos na história da arte brasileira. Eu estou falando do Mestre Molina e do Abraham Palatinic. Olá novamente, eu me chamo Leonardo Galep, trabalho como designer, artista visual e arte educador também. Além disso, eu sou integrante do coletivo Máquina Tudo. E agora eu estou aqui no meu espaço de trabalho, na minha oficina, onde eu desenvolvo meus projetos, que muitas vezes acabam conversando e se inspirando muito no trabalho de artistas como o Abraham Palatinic e o Mestre Molina. Então, a ideia desses vídeos é a gente explorar um pouco a história tanto da vida quanto da obra deles, e eu vou aproveitar para passar um pouco para vocês o meu ponto de vista como artista e pesquisador desses temas. E para começar essa história, eu fui até o Sesc Avenida Paulista para visitar a exposição Oficina Molina Palatinic. Essa exposição cria uma espécie de diálogo entre as obras desses artistas, que a gente pode muito bem chamar de artistas inventores. E para fazer a costura desse diálogo, a gente pode usar alguns pontos onde eles se conectam de forma muito clara. E talvez o principal deles seja o fato dos dois usarem o movimento como uma espécie de matéria-prima para explorar diferentes efeitos dos objetos e imagens existindo e agindo também no espaço e no tempo. Fora que dá pra ver como os dois têm uma atração muito forte por temáticas e elementos lúdicos e por um trabalho que exige muita paciência, detalhamento e aprofundamento técnico. E fica bem claro perceber que os dois tinham um certo fascínio na investigação das possibilidades que arte e as mais diferentes tecnologias juntas podiam criar. E isso exigia muitos experimentos com essas máquinas, estudos de mecânica, automação, elétrica, entre outras técnicas e processos de fabricação que a gente consegue identificar em cada peça, seja tudo isso de forma quase autodidata, como no caso do Mestre Molina, ou através de uma formação mais técnica, como as que o Palatinic teve. Vendo tudo isso, embora muitas vezes a gente acabe considerando que o trabalho deles pertence a diferentes linhas conceituais ou estéticas, sendo que o Mestre Molina acaba se aproximando mais do que a gente costuma conhecer como arte popular, enquanto o Palatinic da arte erudita, mesmo assim, ou por isso mesmo, dá pra ver bem como é rico o encontro dessas duas mentes e dessas duas formas de pensar movimento, a criação de padrões, ciclos, efeitos visuais, narrativas, atmosferas, e fica clara também a paixão que eles tinham por todos esses elementos que tornavam o trabalho dos dois super inovadores e únicos. E esses são elementos que me interessam muito também, porque muitos dos meus trabalhos são criando obras e instalações cinéticas, autômatos, objetos cenográficos, enfim, estruturas que elas têm também a criação e a exploração do movimento como um dos principais temas. Feita essa introdução, nesse primeiro vídeo a gente vai focar um pouco mais no trabalho do Mestre Molina e no segundo vídeo a gente conversa mais sobre o Palatinic. Pensei, bom, eu aprendi a fazer fogos, aprendi a pintura, aprendi a fazer estalta de barro passei a fazer gesso. A música, eu sei um pouco de música. Agora em todo lugar que eu ia, eu via aquilo. Aí eu peguei e fez 12 bonecos. Isso foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fez 12 bonecos, pequenos. Não tinha motor, ele fez a ventoinha. Manuel Josete Molina, ou Mestre Molina, nasceu em 1917 em Bocaina, no interior de São Paulo, e ele só foi começar a criar essas obras em 1969, quando ele já tinha 52 anos. Antes disso, ele rodou muito pelo país todo, chegou a morar em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Mato Grosso, chegou até ir para Bolívia trabalhar na construção de uma estrada de ferro, pulando de trabalho em trabalho como alfaiate, pedreiro, marceneiro, mineiro, lavrador, cozinheiro, entre outros. E durante todo esse tempo, ele sempre foi muito interessado por arte e processos artesanais. E sempre foi muito curioso e criativo, ele construía e tocava violino, pintava quadros a óleo, modelava em argila, fazia utensílios de madeira e sempre foi muito atraído por formas de contar histórias, seja através do cinema, música, circo, pintura, ou dos próprios criadores de teatros e presépios mecânicos que ele chegou a ver em algumas ocasiões e que acabaram influenciando bastante a produção dele depois. E foi observando tudo isso que ele foi, por conta própria mesmo, aprendendo e aperfeiçoando essas técnicas e ofícios. E numa dessas, quando ele morava em Mato Grosso ainda, uma vez ele estava conversando com um amigo dele, que começou a contar para ele que ele tinha visto uma vez um brinquedo que tinha vários bonecos que se mexiam quando um homem girava uma manivela. E foi pegando os detalhes dessa descrição que ele começou a tentar montar as primeiras geringonças, que foi justamente o nome que ele deu para essas bancadas mecânicas que ele construía.
Depois disso, ele começou a levar essas invenções para fazer pequenas apresentações em praças, na frente de igrejas, onde ele conseguia público e ganhava um dinheiro. Quando ele percebeu que podia começar a viver dessa produção, ele achou que podia ser uma boa ideia ir para uma cidade com mais gente e principalmente mais turistas, e foi assim que ele acabou indo para Santos. E foi lá que em 1974, depois de ele já ficar um pouco mais conhecido por essa produção e de ser conhecido como Mestre Molina, que o Sesc de Santos convidou ele para participar de uma exposição de arte popular. Depois disso, vieram vários outros convites desse tipo, e em 1985 ele acabou sendo contratado pelo Sesc Pompeia para trabalhar lá dentro das oficinas, construindo as suas geringonças, e foi onde ele ficou até o final da sua vida, em 1998. E é por conta desse relacionamento com o Mestre Molina que o Sesc tem no seu acervo diversas obras dele, que estão sempre sendo expostas em várias cidades. Essa exposição aqui no Sesc Avenida Paulista tem 6 bancadas do Molina: Marcenaria Antiguidade, Marcenaria Natal, Parque de Diversões, Bar Novo, Palácio dos Fantasmas e A Vida de Cristo, que é a maior obra dele e apresenta o nascimento, vida e ressurreição de Cristo. Ele trabalhou nessa bancada por 2 anos e ela tem 7 metros de largura por 2,5 de altura e 1,80 de profundidade, e tem mais de 480 personagens espalhados por 20 cenas diferentes. E em todas essas bancadas a gente consegue identificar várias características do trabalho dele. Todas elas são movidas por um motor elétrico conectado a diversos eixos e polias que vão distribuindo o movimento por todas as cenas. E a estrutura das bancadas é feita de forma bem diversa e rudimentar. Dá pra ver bem que o que importava para ele era conseguir encontrar soluções para construir e fazer funcionar as cenas com os materiais e ferramentas que ele devia ter na mão. Fora isso, ele não ligava em deixar à mostra os detalhes de marcas de erros ou mudanças que ele ia fazendo no decorrer do processo, como arames emendados, restos de cola, pinturas inacabadas, madeiras trincadas e outras imperfeições que acabam fazendo parte importante do estilo dele e só revelam ainda mais a genialidade do Molina, porque quando você vê de perto, fica claro que não tem nada de descuido nisso tudo. Essas características mostram ainda mais a naturalidade de todo o processo e é quase como se você conseguisse ver a marca da mão dele nesses detalhes. Nessas 2 bancadas aqui, por exemplo, a gente consegue ver várias características dessas. Essa aqui se chama Marcenaria Antiguidade e é um dos primeiros trabalhos dele. Nessa época, ele ainda construía os bonecos em 2 dimensões, não tinha um trabalho ainda esculpindo ou modelando detalhes mais tridimensionais, como a gente já consegue ver aqui nessa outra que chama Marcenaria Natal e que ele fez alguns anos mais tarde. E é legal que dá para perceber que conforme ele ia inovando e aprendendo mais técnicas, ele voltava e modificava algumas bancadas mais antigas. Então aqui na Marcenaria Antiguidade, a gente consegue ver que alguns bonecos acabaram ganhando cabeças moldadas em gesso, enquanto outros continuaram com as originais em madeira. Outra diferença dessas 2 fases do trabalho dele é que nessa mais antiga, as polias e eixos ficavam aqui em cima da bancada, sobre os bonecos, o que acabava atrapalhando um pouco a nossa visão. Já na bancada mais nova, ele colocou os mecanismos na parte de baixo da mesa, e assim ele conseguia criar também vários movimentos mais requintados e complexos. E como é de se esperar, dá pra ver que ele acabou usando várias referências da vida dele nos cenários. Nas 2 obras, ele faz uma espécie de autorreferência, colocando um bonequinho construindo um violino, e em outra parte tem esse menino aqui ajudando o marceneiro, coisa que ele provavelmente fez muito durante a infância dele. E é legal que, vendo assim de perto, dá pra perceber que apesar de ser um trabalho de muita habilidade e refino, as soluções e os mecanismos que ele usa são de funcionamento muito simples. Esse é um detalhe que eu acho legal de comentar, porque um dos desdobramentos que o meu trabalho teve foi de me dar a oportunidade de atuar como arte educador, elaborando cursos, oficinas, vivências que trazem um pouco da experiência que eu tenho aqui na minha oficina para as outras pessoas, através de uma atividade prática ou de um conteúdo mais teórico, como essa conversa que a gente está tendo aqui, por exemplo. Isso, inclusive, é uma das principais atuações do Coletivo Máquina Tudo também. E uma coisa que eu sempre comento com as pessoas durante essas atividades é que muitas vezes a gente se sente meio intimidado em tentar entender como uma obra do tamanho dessas geringonças, por exemplo, consegue funcionar. Assim como quando a gente vê o motor de um carro ou outra máquina qualquer, mas quando a gente começa a ver cada parte separadamente, dá para perceber que não é algo tão complicado assim. Muitas vezes essa complexidade está mais na composição de várias coisas funcionando juntas e ao mesmo tempo, do que em cada peça ou mecanismo em si.
Então, uma das dicas que eu dou para quem tem interesse em explorar esse tipo de criação é procurar saber mais sobre autômatos. Autômato nada mais é do que uma máquina, mas é um nome mais antigo que a gente costuma usar para esses mecanismos que procuram reproduzir movimentos, seja de um ser humano, de animais, movimentos da natureza, o que for. A intenção do autômato é fazer algo ganhar vida, assim como as obras do Molina e do Palatinic fazem. E pesquisando sobre autômatos, você vai encontrar vários artistas inventores que constroem eles usando diferentes tipos de técnicas e materiais para isso. E você mesmo pode fazer experimentos em casa usando ferramentas e materiais bem simples como papelão, tesoura, cola e palito de madeira. E eu vou aproveitar para deixar a dica de uma série de vídeos tutoriais que eu produzi para o Sesc há um tempo atrás, mostrando como construir 3 brinquedos óticos movidos por um mecanismo de manivela, usando justamente esses materiais que eu comentei. E o legal desses brinquedos óticos é que eles trazem uma outra forma de você explorar a criação de movimento através de técnicas de animação. E a estrutura que eu usei para fazer eles funcionarem é a mesma que você pode usar para movimentar várias outras coisas, como as que você vê nas geringonças do Molina ou nos objetos cinéticos do Palatinic. Então, se você se interessou, dá uma pesquisada nos canais do Sesc por Oficina de Brinquedos Mecânicos e Óticos. E é isso, pessoal. Acho que já deu pra gente falar sobre vários detalhes importantes do trabalho do Mestre Molina, e eu deixo a dica aqui para vocês pesquisarem mais sobre ele, sobre outras obras que ele fez, e sempre que for possível, visitarem as exposições para vocês terem a oportunidade de ver de perto as obras desse grande mestre que a gente tem na arte brasileira. É meio difícil de encontrar material sobre o Mestre Molina na internet, então eu vou aproveitar para deixar a dica desse livro da editora Sesc que se chama Arte Popular nas Geringonças de Mestre Molina, que conta um pouco da história dele e tem diversas fotos de detalhes de diferentes obras. E provavelmente você deve encontrar ele nas bibliotecas das unidades do Sesc. E também de uma entrevista com o Mestre Molina que você encontra no acervo da USP. Ela é de 1984 e se chama Manuel dos Bonecos, e você encontra no portal IPTV USP. E é isso. No próximo vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho do Abraham Palatinic. Até lá!